Como se apresentam o discurso do herói e o discurso do narrador nos romances de Dostoiévski. É sobre isso que eu falo nesse vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser sempre avisado quando nós postarmos novos vídeos. No vídeo de hoje, nós continuamos a nossa discussão do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Continuamos no capítulo 5, o discurso em Dostoiévski, e vamos iniciar a seção 3, o discurso do herói e o discurso do narrador nos romances de Dostoiévski. Nos vídeos anteriores, em que nós vimos as partes anteriores desse capítulo, o Bakhtin estava discutindo o discurso do herói e o discurso do narrador nas novelas de Dostoiévski. Então agora ele passa a falar dos romances de Dostoiévski. De todo modo, o Bakhtin observa que no romance as principais novidades não estão nem no discurso do herói, nem no discurso do narrador, mas sim no diálogo, o que ele vai deixar para a sessão seguinte. Veja, o que o Bakhtin, portanto, vai focalizar nessa sessão? Ele vai focalizar o discurso do herói, ou seja, a autoenunciação do herói, quando o herói fala, ou quando se focalizam os pensamentos do herói, a sua autoenunciação enquanto discurso interior, enquanto aquilo que está na sua cabeça. Ou ele vai falar, mais ao final dessa sessão, a respeito do discurso do narrador. Portanto, o que o Bakhtin faz é falar agora a respeito da autoenunciação do herói, dos discursos dos heróis, ou seja, dos discursos do protagonista, do personagem principal, daquilo que ele chama de herói nos romances. Há romances em que ele focaliza mais de um personagem, mais de um herói, mais de um desses personagens que são desenvolvidos pelo Dostoiévski na sua prosa. Para falar a respeito do discurso do herói, o primeiro livro que o Bakhtin vai focalizar é o livro Crime e Castigo. E ele passa a falar do discurso do Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo, é o herói de Crime e Castigo. Conforme nós vimos no vídeo passado, o Bakhtin vai classificar esse discurso como um discurso apelo a respeito do qual Bakhtin já vem falando nesse capítulo. O que é um discurso apelo? É um discurso que não fala sobre as coisas, mas ele fala com as coisas. Ele não fala sobre as ideias, ele fala com as ideias encarnadas nas vozes de determinados sujeitos. É um discurso que se volta para o outro, que sempre espera a resposta do outro, o julgamento do outro, o posicionamento do outro. Então é um discurso que sempre apela para a interação do outro. O Bakhtin vai focalizar especialmente o discurso interior, a representação dos pensamentos da personagem, no caso do Raskolnikov. E vai dizer que o seu discurso interior, o discurso interior do Raskolnikov, está cheio de palavras dos outros. Assim como possivelmente o nosso pensamento, na representação literária do Dostoiévski, o pensamento de um sujeito ele é habitado por vozes de outros sujeitos. Mesmo quando nós imaginamos que estamos pensando sozinho, o fato é que no nosso pensamento ecoam vozes, ecoam frases, ecoam ideias que foram ditas por outras pessoas ou que foram lidas por nós em determinados textos. Mas o nosso discurso interior, ele não é um monólogo em que exista apenas a nossa voz. Ele é um diálogo em que há a sua voz, a minha voz interior, mas também há outras vozes que estão interiorizadas na minha consciência. Esse, a propósito, é para mim um dos pontos que justifica essa admiração que o Bakhtin tem pela prosa do Dostoiévski. O fato é que na nossa vida cotidiana nós ouvimos vozes, nós lemos vozes, ou seja, nós ouvimos e lemos posicionamentos ideológicos, posicionamentos a respeito da vida,
de vários sujeitos. E esses posicionamentos, eles adentram a nossa consciência. Mas como é que o outro vai saber o que habita a nossa consciência? Como isso pode ser empiricamente mostrado cientificamente? Isso é muito difícil, mas a representação literária nos torna possível vislumbrar esse movimento das relações dialógicas, em que eu escuto, eu ouço as vozes alheias e essas vozes alheias elas entram no meu diálogo interior, que é o meu discurso interior, sempre organizado na forma de um diálogo. Bom, continuando a sua análise do discurso do Raskolnikov, dirá o Bakhtin que cada personagem entra no discurso interior do Raskolnikov como um símbolo, uma diretriz da vida, uma posição ideológica, uma solução vital. E aí o Bakhtin traz vários personagens que entram como determinados símbolos, como portadores de determinadas ideias, portadores de determinados valores ideológicos, determinadas posições na vida, determinados posicionamentos na vida. Entre esses exemplos, eu vou destacar o do Svidrigailov. Quem é o Svidrigailov? Ele é um homem casado com uma mulher na casa dos dois, vai trabalhar a Dunya, que é a irmã do Raskolnikov. E esse homem, ele assedia, ou pelo menos ele busca assediar a Dunya, ele busca a Dunya para tentar ter relações amorosas, relações sexuais com ela, e ela se esquiva. Bom, em um outro momento, o Raskolnikov, andando pela rua, ele encontra uma garota alcoolizada. Não se sabe se isso foi fruto de uma brincadeira, se ela se alcoolizou sem querer. O fato é que ela está alcoolizada. E existe um senhor, um desconhecido, que está observando essa garota, provavelmente com intenções sexuais com ela. E o Raskolnikov chama esse desconhecido de Svidrigailov. Ou seja, para ele, esses sujeitos que buscam a sua satisfação sexual através da vulnerabilidade das mulheres é um símbolo, é um posicionamento no mundo. E ele chama esse posicionamento, esse homem de Svidrigailov. O que o Bakhtin está dizendo com isso? Que as ideias, o romance não é um tratado filosófico em que se discutam ideias abstratas. Essas ideias são sempre encarnadas em determinados sujeitos portadores dessas ideias. E cada uma dessas ideias entra no discurso interior do Raskolnikov como uma personagem que representa um determinado posicionamento ideológico no mundo. Então não existe o posicionamento ideológico abstrato. Existe o posicionamento de um determinado sujeito que passa a ser símbolo para aquela personagem de uma certa posição na vida, de um certo modo de entender a vida, de um certo modo de se relacionar com o mundo. Bom, segundo Bakhtin, essas vozes que se cruzam no diálogo, no discurso interior do Raskolnikov, elas não se cruzariam no mundo real, mas elas se cruzam no discurso de Raskolnikov. Então, o que acontece? O Raskolnikov, ele tem contato com a voz da mãe, com a voz da irmã, com a voz da Sônia, que é uma moça que se prostitui para buscar ajudar a família, o que para ele é um símbolo de um sacrifício inútil. Tem a ideia do Svidrigailov, que é esse homem que busca a sua satisfação sexual. Tem o Luzhin, que é o símbolo do capitalista interesseiro. Todas essas personagens com as suas vozes que representam determinados posicionamentos vitais, elas vão interagir no discurso interior do Raskolnikov. E aqui é mais um ponto, a meu ver, importante para que nós entendamos essa ideia da arquitetônica polifônica que existe nos romances do Dostoiévski e que tanta admiração causa ao Bakhtin. O que acontece? Essas vozes no mundo real talvez não se confrontassem. Talvez aquele senhor que está lá buscando assediar a menina nunca venha encontrar a Sônia, que é alguém que precisa se prostituir para ajudar a família.
Mas no discurso interior do Raskolnikov, essas interações dialógicas, esses diálogos entre ideias veiculadas por meio de pessoas que não aconteceriam no mundo real, podem acontecer no seu diálogo interior. Então, a autoenunciação dos heróis, os discursos dos heróis, especialmente quando se trata desses discursos interiores, eles trazem mais uma questão que pode ser desenvolvida no sentido dessa arquitetônica da polifonia, que é trazer várias vozes que não se encontrariam no mundo exterior para dentro do diálogo interior, em que essas vozes podem se confrontar. Então, esse também é, para mim, um dos pontos que nós devemos olhar e ficar atento quando nós pensamos em falar a respeito da polifonia. Será que existem diálogos interiores em que um determinado personagem ele congrega vozes que representam ideias de sujeitos que não se encontrariam provavelmente no mundo exterior, no mundo fora da sua autoconsciência, fora do seu diálogo interior, fora do seu discurso interior? Um aspecto também interessante que o Bakhtin comenta é que não há processo de formação de pensamento. O que o Bakhtin está dizendo com isso? O Dostoiévski raramente vai compor toda a vida biográfica de um sujeito, falando desde o seu nascimento até a sua morte e mostrando como ele vai se desenvolvendo, como o seu pensamento vai sendo formado. Porque nessa formação, o sujeito pode ir descobrindo coisas que ele desconhecia, ideias que ele desconhecia. E aí, talvez ele pense, mas isso eu não conhecia. Ele pode ser surpreendido por uma voz, ideia, por um posicionamento que ele desconhecia. Mas, para o Bakhtin, é assim que ele lê os romances de Dostoiévski, não existe esse processo de formação. Todas as ideias, todas as vozes, todos os posicionamentos já estão dados desde o início aos heróis. Então, desde o início, o herói já conhece todas as vozes e o herói busca encontrar a sua voz entre as outras vozes. Dentre todos esses posicionamentos ideológicos, qual é aquele que o herói seguirá? Ou como ele vai se relacionar com essas vozes, com essas ideias, com essas ideologias, com esses posicionamentos vitais, posicionamentos em face da vida, e como ele vai construir o seu próprio posicionamento. No caso do Raskolnikov, segundo Bakhtin, ele procura responder à pergunta: eu sou um piolho como todos ou eu sou um homem? O Raskolnikov ele desenvolve uma teoria de que existem dois tipos de homens, os homens ordinários e os homens extraordinários. Entre os homens extraordinários estaria, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Um sujeito que pode cometer vários crimes, matar inúmeras pessoas, que não apenas será absolvido pela humanidade, como ainda será exaltado como um grande líder. Então, o que pensa o Raskolnikov? Que existem homens como Napoleão que são extraordinários, a quem é permitido fazer tudo para chegar ao seu objetivo. Esses homens, eles podem matar os outros como se os outros fossem um piolho, pessoas insignificantes, nada. E existem os homens ordinários, a quem não é dada essa visão de olhar o outro como um simples empecilho para a realização dos seus objetivos. E a ideia do Raskolnikov seria se provar. Seria ele um homem ordinário, como os outros, um homem extraordinário, que pode esmagar um piolho sem remorso. Ele pode matar a velha usurária e ficar sem remorso. É uma das ideias, é uma das questões, é uma das vozes, é um dos posicionamentos ideológicos que o Raskolnikov precisa, ou pelo menos procura, resolver na sua autoconsciência. E para isso ele vai congregando vozes de vários sujeitos com os quais ele interage ao longo do romance. Bom, na sequência, o Bakhtin passa a falar a respeito de dois aspectos dos discursos de herói em O Idiota. O primeiro que ele focaliza é a confissão do Hippolyte, que é uma confissão com invasivas a exemplo do Homem do Subsolo. Nós vimos que o Homem do Subsolo
Ele traz a sua palavra final, ele de alguma maneira diz quem ele é, mas ele sempre deixa 3 pontos. Para quê? Para que o outro possa se contrapor à voz dele, dizer que ele não é aquilo, que ele não é um monstro, que ele não é desagradável, ou para que ele mesmo possa desdizer o que ele disse e dizer algo como: olha, vocês acharam que eu sou isso, mas na verdade eu não sou. Então, também o Hippolyte, ele faz uma confissão, mas essa sua confissão é cheia de evasivas, o que mostra duas questões. Uma é que ele se volta para a resposta do outro, esperando que o outro também se contraponha à sua definição. E, ao mesmo tempo, deixando em aberto para que ele também possa desdizer o que ele afirmou sobre si. O Bakhtin faz, portanto, uma observação interessante. Ele vai dizer: a confissão que é orientada para o outro, estou confessando para o outro, eu busco a palavra do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero o juízo do outro. Então é como se eu me resguardasse. Eu dissesse: estou me confessando, mas não quero o seu perdão, não quero o seu julgamento, não quero o seu juízo. Isso cria, linguisticamente, em termos da materialização do discurso, um discurso cheio de evasivas, de rupturas, enfim, algo, do ponto de vista estilístico, até complexo. Para o Bakhtin isso é muito interessante porque mostra que, de maneira bastante clara, que esse discurso não é um discurso monológico, firme, em que há uma única verdade. Eu estou sempre falando e olhando para o outro, esperando que o outro me responda dialogicamente, interagindo discursivamente com o outro. E mostra como a força do outro, mesmo quando não presente, mas discursivamente presente, porque eu me oriento para ele, faz com que o meu discurso seja realizado de determinado modo. O Bakhtin ainda comenta a respeito do príncipe Mitin, que é o protagonista, ele é o idiota, né? E o Mitin, ele é um sujeito que ele tem uma grande sensibilidade e ele teme dar a última palavra ao outro, né? Digamos, ele é uma espécie daquilo que o próprio Dostoiévski, no entendimento do Bakhtin, busca, que é nunca dar a palavra ao outro. Apesar da sua grande capacidade, sua grande sensibilidade em entender ao outro, o Mitin sempre teme dar a última palavra para o outro, dizer quem o outro é. É como se ele reconhecesse que não é possível dar a palavra final ao outro. E por que nunca é possível dar a palavra final ao outro? Porque ninguém consegue englobar o outro temporalmente, desde o seu nascimento até a sua morte, em todos os momentos, em todas as facetas. O que nós vemos nos outros são determinadas facetas. Então eu conheço uma determinada pessoa em um determinado papel social, por exemplo, no papel de mãe, no papel de pai, no papel de professor, no papel de aluno. Conheço aquela pessoa em determinados momentos, mas eu não consigo abranger a vida dela para dar a palavra final, para dizer quem ela é. Então, se nem o autor, nem o narrador, nos romances dostoiévskianos, eles estão autorizados a dar a palavra final, também as personagens não estão. Quando elas buscam isso, elas buscam ingenuamente, sem conhecer o fato de que ninguém consegue dar a última palavra final ao outro. Além de não dar a última palavra ao outro, o Mitin é portador do chamado discurso penetrante. Não confunda com o discurso provocante a respeito do qual nós falamos. O discurso provocante é aquele presente, por exemplo, no narrador de O Duplo. Quando o narrador do Duplo, ele provoca o Goliadkin. Aqui não é um discurso provocante, é um discurso penetrante. O que é um discurso penetrante? É aquele em que a personagem parece ser capaz de olhar para dentro da cabeça do outro personagem, entrar no seu discurso interior, no seu diálogo interior, olhar como aquele outro sujeito, na sua autoconsciência, ele dialoga com várias vozes. E um exemplo disso é a intervenção do Mitin no discurso da Anastácia Filipovna. O que acontece? A Anastácia, ela se sente, ora, uma mulher degradada, culpada, ora ela se sente vítima de determinadas condições.
O que acontece? Ela não consegue criar uma voz firme, monológica, que seja capaz de responder quem eu sou, quem ela é no mundo. Então ela oscila entre esses dois papéis. Em uma determinada cena, ela está, digamos, representando esse papel de mulher decadente. Mas o Mitchell intervém e vai dizer: olha, você não é isso. Então é como se ele conseguisse penetrar na consciência dela, penetrar no discurso interior dela, em que há duas vozes em conflitos, uma que diz que ela é culpada, a outra que diz que ela é inocente, que ela é vítima, e ele adentra esse discurso interior, observa, penetra nesse discurso interior e vai dizer: você não é isso que você parece querer representar, que você está representando nesse momento. Então é um aspecto também interessante dos discursos do herói, que não está presente em todos os personagens, mas que alguns personagens possuem, que é, por exemplo, essa questão do discurso penetrante. O Bakhtin não comenta nessa seção do livro, mas o Alyosha de Os Irmãos Karamazov, ele também é portador do discurso penetrante, aquele que consegue, de alguma maneira, olhar o que o outro pensa, aquilo que vai no seu pensamento. Na sequência, o Bakhtin vai focalizar o discurso do herói em os demônios. E ele comenta a respeito da confissão do Stavrogin. Para falar da confissão do Stavrogin, o Bakhtin inicialmente convoca a análise desenvolvida pelo Leonid Grossman, que nós falamos lá no início dos vídeos, quando o Bakhtin faz uma recuperação da crítica literária a respeito do Dostoiévski. O Grossman, observando essa confissão de Stavrogin, ele vai dizer que ela apresenta o que ele vai chamar de uma estilística da desorganização. É um discurso todo desorganizado e ele vai justificar essa desorganização em função do tema, já que o Stavrogin está contando a respeito de crime, a respeito de temas muito pesados. O que acontece? Para o Bakhtin não é o tema que causa esse discurso de alguma maneira desorganizado, mas é a diretriz dialógica voltada para o outro, mas que ao mesmo tempo odeia o outro. O que o Bakhtin está dizendo? O Stavrogin, ele se propõe a fazer a confissão, ou seja, ele está de alguma maneira pedindo o perdão do outro, buscando se justificar perante o outro, mas ao mesmo tempo ele não aceita o julgamento do outro. Então essa tensão, essa polêmica dele mesmo faz com que o seu discurso seja desorganizado. Então, para o Bakhtin, não é o tema que leva a esse estilo complexo da confissão de Stavrogin, é o fato dessa orientação dialógica para o outro. Uma confissão que se volta para o outro, mas que ao mesmo tempo não quer, não aceita o juízo do outro. O Bakhtin ainda faz uma observação bastante interessante para vocês observarem como as análises do Bakhtin elas são cheias de detalhes, elas são ricas, a meu ver, na análise que ele desenvolve da prosa do Dostoiévski. Ele vai dizer: diferentemente de Memórias do Subsolo, na confissão do Stavrogin, o discurso do outro não se mostra. Tanto assim que o discurso do Stavrogin até parece monológico. Lá em Memórias do Subsolo, o que nós temos? Nós temos o homem do subsolo que representa a palavra do outro, que simula a palavra do outro, que diz: vocês estão achando isso, talvez vocês digam aquilo, e ele representa a voz do outro, ele parece dialogar com o outro. Aqui não. O Stavrogin ele busca uma espécie de tom impessoal da sua confissão, como se ele não estivesse voltado para o outro. Mas não adianta. Interiormente, o fato de que ele já está voltado para o outro e tensamente não querendo ao mesmo tempo o juízo do outro, faz com que o seu discurso seja realizado de uma determinada maneira, no entender do Grossman, de uma estilística da desorganização. E, para o Bakhtin, isso se deve ao fato de que, mesmo querendo parecer impessoal, eu estou voltado para o outro, eu estou olhando para o outro. O Stavrogin está olhando para o outro, ele precisa da palavra do outro, ele precisa do perdão do outro. E, embora, de alguma maneira, ele se autodefenda do juízo do outro,
ele quer esse perdão, ele precisa dessa palavra, e isso é que traz para ele esse discurso bastante desorganizado, mas que, diferentemente aí de Memórias do Subsolo, não representa a palavra do outro, mas sente a presença do outro como uma sombra que implica, que influencia no modo de realização do seu discurso. O Bakhtin ainda comenta a respeito de uma criatura dócil, em que ele vai dizer que o herói ele tem uma espécie de desconhecimento consciente. O que acontece? Em uma criatura dócil, nós temos um marido que se encontra com a esposa suicida, morta, e na cabeça dele já há duas vozes. Uma que vai dizer que ele é culpado pelo suicídio da esposa e outra que vai dizer que ele não é culpado. Ele tenta a todo custo não conhecer essa voz que diz que ele é o culpado. Ele quer desconhecer essa voz, mas o fato é que desde o início ele já sabe que existe essa voz. Por isso que o Bakhtin diz que existe esse desconhecimento consciente. Ele busca desconhecer, mas ele sabe que existe essa voz que o culpa pela morte da esposa. Essa espécie de desconhecimento consciente também vai ser representada nos Irmãos Karamazov no discurso do Ivan Karamazov, que é um dos irmãos Karamazov. No Ivan existem duas vozes. O Bakhtin vai detalhar isso mais na sessão seguinte. Uma que quer ver a morte do pai e outra que se nega a ver isso. Então o Ivan também é um sujeito dividido. Ele quer a morte do pai, mas ao mesmo tempo ele não quer ter uma implicação nessa morte. O que acontece? De alguma maneira ele parece não reconhecer que ele quer essa morte, mas ele quer. Então, no entender do Bakhtin, há um desconhecimento consciente. Ele quer desconhecer que ele quer a morte, mas no fundo ele já sabe que ele quer essa morte. Tanto assim que o Smerdyakov, que é o irmão bastardo, e que é quem vai assassinar o pai de fato, ele se dirige a essa primeira voz do Ivan, que quer a morte. Ele não consegue compreender a complexidade do Ivan, que ao mesmo tempo quer e ao mesmo tempo nega que queira a morte do pai. Então, também o Ivan, ele, no seu discurso de herói, né, no seu discurso de um dos protagonistas dos Irmãos Karamazov, ele tem esse desconhecimento consciente, como vai nomear o Bakhtin. O Bakhtin ainda comenta, em termos dos discursos do herói, 2 pontos. Ele comenta bem brevemente. Um é a respeito do discurso hagiográfico, né, o discurso da vida dos santos, da pureza. Seria um discurso monológico, um discurso sem olhada em torno, aquele discurso que conseguiu se tornar firme ideologicamente, ele já não está mais em disputas ideológicas, ele já não está mais em disputas com orientações outras, com outras posições a respeito da vida, e ele traz como exemplo o final de uma criatura dócil. Quando finalmente o marido entende o que houve, ele se arrepende e pensa que se ela, a esposa, ainda estivesse viva, eles viveriam uma vida que seria uma espécie de um paraíso na Terra. Ou seja, ele ali encontra uma voz monológica, né? Como esses discursos hagiográficos, esses discursos dos santos que têm uma única diretriz ideológica. Um outro discurso que o Bakhtin comenta ainda é o discurso penetrante, que seria um discurso monológico, que na visão do Bakhtin representa a própria ideologia do Dostoiévski, que veria como uma possibilidade de discurso monológico a conciliação da intelectualidade com o povo. Então, haveria um discurso monológico, uma única diretriz ideológica, caso houvesse uma conciliação da intelectualidade com o povo. Essa é uma das ideias, aparentemente, de fato, do Dostoiévski, e também é assim que o Bakhtin entende, que o Dostoiévski imagina que esse mundo, né, monológico, em que se chegasse a um consenso, ele dependeria de uma consonância entre as vozes da intelectualidade e as vozes do povo. Nesse sentido, nós teríamos uma polifonia de vozes conciliadas, vozes
que se reconhecem de alguma maneira como iguais e que cantam ou oram ou falam juntos o Hosana, todos num mesmo sentido monológico. Então eu tenho várias vozes do povo e da intelectualidade, todos professando a mesma ideologia. Mas, vai observar Bakhtin, isso, do ponto de vista artístico, não acontece na prosa do Dostoiévski, em que a polifonia vai ser sempre dada pela polêmica. Não vai se chegar a essa conciliação, a esse consenso, né? A essa união aí de diferentes vozes que, ainda que permanecendo únicas, trariam uma única diretriz ideológica. Para o Bakhtin, isso não existe no mundo do Dostoiévski. Enquanto artista, não existe isso na representação artística do Dostoiévski. Na sequência, o Bakhtin passa a falar do estilo do narrador, e ele vai falar que o narrador, nos romances, ele vai oscilar entre um discurso protocolar e um discurso voltado para o herói. O que é o discurso protocolar? O discurso protocolar é aquele em que o narrador ele apenas narra, comenta, informa secamente, protocolarmente determinados fatos. Ou o discurso do narrador está voltado dialogicamente para o herói. De alguma maneira ele está dialogando para o herói. De todo modo, seja o fato sem voz do discurso protocolar, ele pode abalar o herói porque esse fato vai ser trazido para a vida do herói e vai poder entrar no seu diálogo interior, ou seja, a narração, quando ela dialoga com as vozes interiores do herói, o fato é que nos dois sentidos, seja no discurso protocolar seco, informativo, que só traz um fato que vai vir a fazer parte da consciência do personagem, seja quando o narrador ele parece dialogar diretamente com a consciência do personagem, nos dois sentidos, para o Bakhtin, a narração como um todo está sempre orientada dialogicamente para o herói, ou seja, a narração, embora ela vá conduzindo o leitor ao longo do enredo, ela parece voltada dialogicamente para o herói. Seja para trazer fatos que vão suscitar determinados posicionamentos ideológicos na sua consciência, seja quando o próprio narrador parece dialogar com a consciência do personagem. Por fim, o Bakhtin ainda traz uma observação bastante interessante quando ele diz que esse narrador é um narrador sem visão excedente, sem excedente de visão. É um narrador que raramente, em poucos momentos, ele se afasta no tempo, no espaço e quanto a valores do herói. Ou seja, é um narrador que raramente vai se distanciar do herói e vai dizer o que houve no passado e que o herói desconhece, o que haverá no futuro e que o herói desconhece. Então ele não se distancia no tempo do herói, ele está, digamos assim, preso no momento presente junto com o herói, ele parece ir acompanhando o herói. Também no espaço, porque ele parece que conjuntamente no espaço, vivenciando aquilo que o herói vai vivenciando, e também em termos de valores. Ele não se distancia do personagem para dizer quem o personagem é, para dar a palavra final, concluir o personagem. Ou seja, esse narrador sem visão excedente é também um dos princípios dessa construção polifônica do romance, em que a não conclusão da personagem, não dizer a palavra final da personagem, não antecipar ou voltar no tempo para dizer o que a personagem foi ou será, não se deslocar no espaço indo para longe da personagem e nem trazer valores que possam dizer como a personagem é, tudo isso são procedimentos para que se componha a não conclusão da personagem, para que ela possa permanecer aberta, possa permanecer o inacabamento do sujeito, tão caro nessa arquitetônica da polifonia, do romance polifônico, em que o autor busca não acabar a personagem, em que o autor e o narrador eles estão sempre buscando estar ao lado da personagem, dialogando com a personagem e nunca falando
de uma distância sobre ela, concluindo ela, fazendo dela coisa. Porque dar a última palavra para o sujeito, falar quem ele é fazer dele coisa, torná-lo morto, dizer quem ele é de uma vez por todas. E isso não é um dos objetivos do romance polifônico, em que as personagens devem permanecer abertas. E para permanecerem abertas, um dos procedimentos artísticos é que o narrador não tenha visão excedente, tanto excedente em termos de tempo, de espaço e de valores. Bom, então nós vimos hoje mais uma sessão do capítulo do discurso em Dostoiévski, do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Eu espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeos. Vai me contando aí o que você está achando, se houve algum ponto que ainda não ficou claro, que você gostaria que eu discutisse mais. Eu agradeço demais aqueles que têm interagido com o canal. Peço que deixem o seu like, que compartilhem o vídeo com amigos com os quais você acredita que esse conteúdo possa ser importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.